Nessa parte do curso vamos falar um pouco sobre ansiedade. Você já deve ter ouvido, calma, você está muito ansioso. Ansiedade é algo que todo mundo já experimentou, mas nem sempre a gente entende direito o que é. Nós precisamos saber que a ansiedade é algo adaptativo, é algo normal, é algo natural. Mas em algumas situações, ela pode ser um problema na sua vida. Por exemplo, é normal termos medo de altura. É algo comum, ninguém nasceu de asas. É comum termos medo de inseto, também é algo normal. Mas não é comum a pessoa se jogar num carro em movimento porque viu uma barata ou um inseto. Não é comum as pessoas às vezes deixarem de fazer viagens maravilhosas porque têm medo de altura. Então a ansiedade, ela é adaptativa, mas ela pode ser um problema. Por outro lado, a ansiedade também pode ser uma grande aliada. Por exemplo, conheço pessoas que fizeram um concurso público, treinaram, era na área militar, treinou bastante, exercitou, mas dias antes da prova não conseguia fazer as quantidades necessárias de barras da atividade física. No entanto, no dia da prova, com ansiedade super elevada, a pessoa fez as barras necessárias e conseguiu passar no concurso. Então a ansiedade, ela é algo normal e ela pode ser uma aliada, mas a gente precisa saber lidar com ela. É importante nós entendermos um pouco o desenvolvimento dessa ansiedade. Você já reparou um bebê quando está com fome ou quando está com sede? Parece que ele fica angustiado, ele quer logo o seio materno. Ele quer logo acalentar aquela necessidade dele. Isso parece um primórdio da ansiedade. Mas vamos pensar numa situação um pouquinho diferente. Um adolescente, no primeiro encontro amoroso, tem aquela ansiedade, às vezes a cor da pele muda, às vezes o tremor das mãos. Se for num restaurante, tem gente que não consegue almoçar. Se for em algum outro lugar, a pessoa não consegue dizer, falar, conversar direito, porque está muito ansioso. E tudo isso nós podemos perceber que há uma semelhança, que é o desejo, que é querer algo, que é precisar de alguma coisa. Mas há uma grande diferença de complexidade de um bebê com fome para um adolescente num primeiro encontro. E as diferenças estão em relação às expectativas, à avaliação, ao pensamento, ao aspecto cognitivo, do raciocínio. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa parte sobre ansiedade. Quando estamos sob um estresse muito elevado, muito ansioso, é normal que a nossa atividade de pensamento complexo, ele diminua. Isso é normal. Por exemplo, no momento de uma prova, que você fica muito ansioso, que você está ali muito angustiado, é normal que você esqueça. É normal, por exemplo, numa situação de um assalto, eu já ouvi isso várias vezes, a pessoa ter reações físicas e que depois ela avalia assim como inadequada. Por exemplo, eu já vi situações de pessoa durante um assalto, em que o bandido fala assim: passa tudo que eu estou armado. Coloca a mão na cintura. A pessoa virar para o bandido e falar assim: quem está armado mostra, não fala. Então, nós entendemos essa atitude. A própria pessoa depois para e avalia assim como inadequada, como extremamente perigosa a vida dela. E isso se dá pelo nível de estresse, pelo nível de ansiedade, de tal forma que aquilo dominou a vida dela, de tal forma que aquilo dominou aquela experiência do momento. Por exemplo, em pesquisas básicas com ratos de laboratório, nós vemos às vezes que um ratinho, quando é submetido a uma situação de estresse muito elevado, ele fica totalmente paralisado. Ele tem as atividades de urina aumentada, ele defeca mais e ele fica paradinho, também uma reação de defesa. A ansiedade, ela foi feita, e o medo, para nos proteger. Ela foi feita com um propósito, de deixar a gente atento, alerta, nas situações de lidar com os perigos. Mas tem um problema nisso tudo, que nem sempre a nossa mente entende o que é um problema real do que é um problema imaginário.
Imagina uma situação de um alarme. Talvez você tenha um alarme num carro, talvez você já tenha visto um alarme de casa. Quando ele dispara, ele faz aquele barulho enorme que muitas vezes estressa até a gente. Mas quantas vezes o alarme dispara realmente por conta de um assalto, realmente por conta de um roubo? Nós percebemos que uma vez que o alarme dispara, tem que ter um processo para lidar e para desligar. Basicamente, é assim que funciona a nossa mente, nesse aspecto. Quando nós estamos diante de alguma situação, o nosso cérebro entende algo como perigoso, ou muito importante, ou muito estressante, ele faz um sinal de alarme, ele alerta todo o organismo, e ele faz com que a gente pense um pouco menos. Ele faz com que as nossas musculaturas fiquem mais fortes. Ele faz com que a gente se prepare para a luta, para a fuga, para se esconder, para ficar imóvel. Então, ele não avalia se a situação é real ou não. Uma vez o alarme disparado, a gente tem que saber lidar com ele. E o que nós reparamos? Que muitas vezes esse alarme ele é disparado por uma forma que não há um perigo real, por algo que não foi realmente algo perigoso à existência da pessoa. E aqui, você vai aprender um pouco a identificar essas situações e a lidar melhor com a sua ansiedade